a ordem alfabética, se assim me permitem, eu passo a palavra ao nosso querido amigo, professor Gabriel Schumann, ou como ele mesmo prefere, simplesmente Schumann, que vai conversar conosco um pouquinho. Percebam que fantástico o espaço de trabalho do professor Schumann, a quantidade de livros que despertam o meu desejo. Estou aqui invejando, porque muitos deles eu não tenho. E que minha doce Elisa não me ouça, porque não há mais espaço. Estamos mais ou menos do mesmo jeito. Não há mais muito espaço aqui em casa para esses livros. O professor Marcos Gerhardt está concordando, ele vive bastante bem esse mesmo problema. Gabriel, obrigado. A palavra é toda tua, tá? Agradeço muito ao professor Marcos Catalã, ao professor Marcos Gerhardt também pela presença, aos demais aqui que me ouvem. Cumprimento a todas e todos novamente. Foi um prazer escutar aqueles que me antecederam, em ordem alfabética também, para evitar algum erro. Professor André Arndt, colega da universidade, também parceiro de diversas atividades. Professora Bruna Lida Duque. E a causa da presença da professora ficou muito clara. Professor César, com quem aprendi. E se o professor Catalã disse que o professor César Moreno falaria muito bem, tanto em português como em espanhol, me parece que o professor, inclusive, falaria melhor em português do que eu vou falar. Então, eu vou fazer de qualquer maneira aqui meu esforço, mas, como disse bem o professor Marcos Catalã, primeiro, eu agradeço pela oportunidade de ter ouvido mais do que a oportunidade de falar, inclusive na linha do que nos lembrou o professor Arndt, de que ouvir é mais importante, não apenas nas negociações, mas também nos aprendizados. E também dizer que essa oportunidade de escutar, não apenas assim, uma análise dos institutos, e aqui o professor Moreno me colocou numa saia justa, porque eu queria fazer alguma consideração sobre algum outro país, mas ele passou aí por pelo menos uns 6 países na minha conta, aqui porque ele falou do direito peruano, mas também do italiano e também diversos outros. Mas essa oportunidade de ouvir, não apenas sobre institutos de outros países, mas também de ouvi-los com a estrutura, ou seja, compreender o sistema jurídico, fazendo um efetivo direito comparado, ou pelo menos uma comparação no direito, me parece algo extremamente importante e uma oportunidade ímpar pela qual eu agradeço. Eu tinha feito um conjunto de anotações, mas depois de ouvi-los, eu pensei em fazer algumas considerações um pouco diferentes também. E vou começar com alguns questionamentos, na verdade, com algumas reflexões aqui, que me parecem que são pertinentes ao momento. Se falou aqui bastante a respeito do dever de negociação, se falou também de como negociar, me parece ser uma pergunta muito importante, e foram dados alguns parâmetros para isso. E eu gostaria de, a partir das reflexões que foram trazidas, fazer as minhas. Ou, para quem prestou muita atenção no que eu falei, eu não sou tão inteligente quanto os colegas, então vou repetir o que eles falaram com outras palavras e, a partir disso, tentar trazer alguma reflexão. Tá? Me parece que e aí não vou seguir a ordem das falas, mas sim das ideias, como elas se organizaram na minha cabeça. Em primeiro lugar, nós temos um momento delicado que justifica a necessidade de que as partes repensem aquilo que pactuaram. E aí o professor Moreno trouxe uma conexão que eu achei interessantíssima, porque no nosso direito brasileiro funciona igual, e nos lembrou, olha, cuidado antes de pleitear uma onerosidade excessiva, porque a parte contrária, claro que pode optar pela revisão. Nós, professores de direito dos contratos, dizemos, puxa, o código chama de rescisão por onerosidade excessiva, ou não, opa, é resolução por onerosidade excessiva, mas no final a gente não vai encaminhar para a extinção do contrato, porque no direito brasileiro vale a conservação do contrato, nós temos que tentar manter tanto quanto possível, de tal modo que as partes, na verdade, vão fazer ajustes. Mas disse bem o professor, cuidado com o que você deseja, porque você vai pleitear alguma coisa, a consequência pode ser, como disse o professor, do arrendamento comercial de vivendas, né, nossa alocação comercial ou residencial, cuidado, a outra parte pode falar, olha, não está bom para você, você não consegue pagar, não tem problema, então procura um negócio menor que se adeque mais às suas atividades, vá fazer home office, leva o teu estoque para casa que eu posso ocupar essa atividade aqui com outra empresa, que dá mais empregos, por exemplo, e quem que vai dizer que é mais importante o aluguel de um com o emprego de muitos? Né? Ou até com a própria função social da propriedade, que nos exige que faça-se a utilização do bem. Esse é o primeiro ponto que me parece muito importante, como disse, foi uma reflexão que o professor Moreno trouxe, que só me chamou a atenção, que é cuidado com os deveres de negociação, porque eles podem se desdobrar em algumas outras situações bastante importantes.
Um outro aspecto que me parece fundamental diz respeito a perceber que, se nós começarmos a falar num dever de negociar, e esse dever de negociar me parece importante, nós precisamos nos perguntar se o dever é de negociar ou de renegociar, que já são coisas diferentes. Eu estava com o livro do professor Schreiber na mão, né, e achei legal porque eu escutando meus colegas, e como bem disse o Catalã, tem uma biblioteca enorme aqui atrás, junto com a do escritório, mas o fato é que com toda essa biblioteca eu não vou poder superar e fazer falas mais bonitas e mais inteligentes que meus colegas, mas ainda assim, me parece que há uma diferença entre negociar e renegociar que é bastante importante. E nesse sentido, quando nós falamos em renegociar, nós temos que, como bem lembrou a professora Bruna, levar em conta aquilo que levou as partes a negociarem, levando em conta, como também disse o professor André, não apenas a questão do que é o objeto final do contrato, né, os deveres talvez até, mas sim aquilo que conduziu a própria contratação. Não sei se eu chamaria de causa, não tenho um estudo tão aprofundado a respeito disso, mas levar em conta os interesses e propósitos das partes me parece fundamental. E aí, se a gente vai levar isso em conta, eu começo a pensar que se pode existir um dever de renegociar, e me parece que sim, espero que sim, que foi o que eu escrevi há 2 dias, mudar de ideia tão rápido vai parecer a legislação brasileira que muda todo dia, tá? Mas me parece que nós precisamos entender que negociar e renegociar são diferentes. Nós temos alguma experiência no direito brasileiro no descumprimento dos deveres pré-contratuais, negociações preliminares, ou culpa em contraendo, não fui eu que usei essa expressão aqui, se alguém disser, né? Mas só para a gente lembrar o nome que a doutrina dá. Porque, enfim, não vou entrar nessa discussão para não gastar meu tempo com isso. Mas a questão importante é que se existe um dever de renegociar, para começar a gente vai ter que levar em conta se a gente vai partir do contrato ou aquilo que veio antes do contrato. Os próprios deveres preliminares como critério nas negociações posteriores de renegociação. Isso porque, se nós passamos a discutir um dever de renegociar, nós passamos a discutir também como preencher esse dever. O professor Catalã citou a respeito do afeto, quando me fez minha apresentação. Há um colega nosso, o professor Ricardo Caldeirão, que tem um belíssimo livro sobre os afetos, sobre o princípio da afetividade, multicitado, e que traz justamente a problematização do preenchimento do dever. Se pode haver uma responsabilização é uma coisa, mas como trabalhar com o próprio dever? O professor André nos deu muitas pistas importantes de como lidar com esse dever e nos disse que esse dever envolve uma série de dificuldades. Mas isso passa, em primeiro lugar, para a gente entender que se existe um dever, a gente tem que perguntar quais são as etapas dele. E a doutrina nos oferece, a jurisprudência, talvez não no Brasil, mas especialmente em anglo-saxão, algumas pistas para isso em relação ao dever de renegociar. Porque se a gente começa a discutir um dever, tudo bem, cenário ideal, as partes conversam, né? As partes vão subindo degrau por degrau, como disse a professora Bruna num recente texto, né? Para renegociar. Mas antes disso, me parece que a gente precisa pensar como preencher. E aí a gente tem alguns critérios importantes até para perguntar se esse dever é de meio ou de resultado. Porque não há como garantir que as partes vão chegar num bom termo. E, portanto, já não me parece que é um dever de resultado. As partes podem ter um dever de negociar. E aí lembrou o professor Moreno. Será que é um dever que tem que estar contratado? Ele pode ser extraído da boa-fé ou vai ser extraído do direito em outro princípio? Como, por exemplo, pelo próprio instituto que lembrou o professor da onerosidade. Me parece que o dever de renegociar acaba sendo uma consequência de diversos aspectos do nosso sistema, inclusive da própria ideia de conservação. Só que se conservação e negociação estão juntas, a gente tem um paradoxo, como também bem lembrou o professor. Tá? Preencher esse dever, portanto, me parece aqui, para começar a tornar as coisas mais claras. Primeiro, envolve entender o que é negociação. Como disse o professor André, a gente tem que se perguntar o que é negociação, porque a gente não aprende isso na faculdade, pelo menos eu não aprendi tão bem quanto deveria. Segundo, existem coisas que se tornam muito claro um descumprimento do dever de negociar. Então, talvez começando a dizer o que não é negociar e o que seria uma violação a esse dever. O que nos gera uma outra pergunta sobre a qual endereço na sequência, que é as consequências do descumprimento do dever de renegociar, já uma vez reconhecido esse dever por diversos institutos e fundamentos. Aí já foi citada a obra do professor Schreiber, a professora Cláudia Lima Marques também tem textos a respeito desse dever, o professor Pianowski também já citou esse dever em algum de seus textos. Mas, pois bem, se negociar é um dever, não se cumpre esse dever quando a recusa sem justificativa de negociação, protelação dessas negociações de modo injustificado, de modo que, talvez com uma série de equívocos, a gente está pensando aí em mora e inadimplemento absoluto desse dever, com algumas balizas interessantes.
Mas também a doutrina, em alguns momentos, fala, especialmente fora do Brasil, em estratégias que não denotam um efetivo interesse de negociar. E se o professor André nos lembrou que é necessário ter, e aí eu estou me batendo aqui porque eu tentei fazer as anotações, mas não consigo reconhecer minha própria letra, mas falou em solidariedade, por exemplo, em outros deveres das partes, me parece que a gente vai ter um dever de engajamento, um dever ativo, que quase nos permitiria falar numa exception non hit ad implet contratos, uma exceção do contrato mal cumprido, um mau preenchimento do dever de negociar. E isso se perfectibiliza, se caracteriza no momento que as partes não designam alguém apto, não conduzem uma agenda, não formulam adequada proposta, não formulam propostas, não analisam a proposta da parte contrária, não agem de tal maneira que busquem efetivamente oferecer um cenário de negociação que não se confunde, no entanto, porque não é um dever de chegar a um negócio final, um novo acordo, né? Porque dever de renegociar não é um dever de recontratar. E esse próprio termo renegociar me parece extremamente profícuo para reflexão, porque será que ele é um novo contrato ou é as bases do contrato antigo, ou é um contrato sobre novas bases, ou são novas bases para um novo contrato? Então, tudo isso são reflexões que eu confesso, como professor de Direito dos Contratos há muito tempo, tá? Que não tive a oportunidade de pensar, o que me traz mais assombro, perguntas e perplexidades do que outras coisas. Mas me parece que a ideia de um dever das partes conversarem é importante, que não se confunde com o dever de chegar em acordo, que não se confunde com o dever de concessão. As partes não necessariamente têm que fazer concessões no sentido de sair de elementos, até porque aquilo que é essencial em um contrato e não em outro pode ser diferente para cada um. Eventualmente, para quem vai fazer uma viagem internacional, o que importa é ir de primeira classe, mais até do que a viagem. Ou para outra pessoa, o que importa é o destino e chegar o quanto mais rápido. E nós sabemos que para cada contratante isso é diferente e é contextual, de tal maneira que antes eu só queria ir de primeira classe, mas agora meu filho está doente e eu quero chegar o quanto antes. Porque nós não podemos correr o risco de usar o coronavírus agora como um coringa, que permite falar, não, como disse o professor André em outra fala, agora tudo vamos reduzir os valores. Mas por que reduzir? Será que postergar o pagamento não seria mais justo, por exemplo? Quando as partes puderem se recompor? Porque quando a empresa lucra mais, eu não recebo uma participação no contrato de locação. Se eu alugar uma sala bem pequenininha, vamos imaginar que o professor Marcos Erhardt vem para Curitiba para advogar e ele aluga uma sala pequena. Fará fortuna com o seu conhecimento jurídico. E aí? Nós vamos cobrar um resultado pelo seu trabalho? Tá? Não cobramos. O contrato de aluguel é um contrato que eu disponibilizo o espaço, inclusive se não for utilizado. Para usar um exemplo que tem sido muito discutido. Tanto que eu pago aluguel, até se eu não ocupar. Tanto que eu não posso reocupar o imóvel sem ação de despejo, ainda quando ele não estiver ocupado pela parte contrária, porque o direito de uso é dela. De modo que nós temos aí algumas questões que me parecem bastante importantes para refletir. E aí, me parece que já me encaminhando para o fim, porque eu já falei bastante, e aí não quero causar mais danos àqueles que me escutam, porque não houve nenhum aviso sobre os riscos de me escutar, mas, primeiro, me parece que a tecnologia pode nos oferecer alguns critérios interessantes para negociações, seja no sentido de mecanismos para que essas negociações já comecem, seja no sentido de nos permitir, em negociações que precisam ser feitas em valores baixos, a possibilidade de negociações mais rápidas, porque nós não estamos acostumados também, como bem se disse, não apenas a negociar, mas estar acostumados ao modo de operacionalizar isso. Tá? Porque se nós tivermos valores pequenos para negociar, a gente não sabe muito como trabalhar. Quem vai negociar contratos de até R$200, quando a hora mínima da advocacia é maior? Outra questão, como fazer para usar essa tecnologia de tal maneira que, ao mesmo tempo, eu possa garantir transparência e segurança às partes? Um terceiro ponto, se renegociar é um dever. E aí, finalizando com uma questão que me parece importante, como nós vamos trabalhar com o descumprimento desse dever? O professor Anderson, que foi citado aqui, por exemplo, fala em reparação de danos. Mas a reparação de danos dá conta no cenário agora em que eu quero renegociar um aluguel? Eu quero receber daqui a 5 ou 10 anos uma reparação de R$5.000, porque não foi renegociado o aluguel? E, na linha do que o professor trouxe, o professor César Moreno, se ao invés de renegociar o que eu quero mesmo é extinguir um contrato, e a locação não é um contrato de curto prazo, é um contrato que gera expectativas, que me impede de oferecer o bem a outros, será que eu poderia usar mal a figura do pedido de revisão justamente para dizer, bom, se o senhor não quer, então cancelamos esse contrato, o que também é uma ofensa ao dever de contratar. E aí, sem querer ser muito conservador, mas me parece que não podemos esquecer, e aí sim finalizo,
que a avaliação num dever de contratar não se faz avaliando se ao final se chegou a um contrato equilibrado. A palavra equilíbrio talvez também precisa ser desafiada em direito contratual. E lembre-se, veja, eu sou daqueles professores que escrevem sobre função social dos contratos, sobre flexibilização, que entendem que o direito do consumidor afasta diversas disposições, mas o que é equilíbrio contratual? Se eu tenho um software e eu vendo esse software para 1 milhão de pessoas, houve desequilíbrio porque eu lucrei muito, o lucro não pode ser critério. Então, nós vamos trabalhar diferente o aluguel do banco e de quem não é banco, porque o banco tem mais dinheiro para pagar o aluguel, nós não vamos revisar. Vamos lidar de que maneira com esse dever que, na verdade, nós ainda não conhecemos como lidar, sabemos que ele existe e desejamos, sobretudo, que as partes cheguem a bom termo. E se elas não conseguem cumprir, porque, como bem lembrou o professor André, não há necessariamente as habilidades necessárias, será que não seria fundamental que, além das expectativas que nós temos no nosso Código de Processo de negociação como um dever processual, mas também inseri-la como um dever pré-processual, que é mais econômico, mais singelo, inclusive fora de medidas mais sofisticadas, mas com profissionais habilitados? Será que as partes talvez não devessem preencher em alguns contratos o seu dever com alguém que seja mais apto? São algumas questões que eu trago aqui, como disse, e como de costume, eu venho com as dúvidas, porque as respostas vêm na sequência. Felizmente, eu sou Schumann por todos os colegas, por todos os alunos, por todos os amigos, mas sou Gabriel não sou de batismo porque eu sou judeu, mas enfim, seria de batismo. O que me faz mais fácil aqui, vou poder escutar os outros, aprender. Agradeço a todos e a todos. Peço desculpas se não falei tão bem quanto deveria, mas eu procurei me esforçar e expor da melhor maneira. Obrigado. A tua modéstia é algo que também encanta. Ela só não é maior que o teu talento. Tá? Tuas falas sempre surpreendem. E a ideia de um espaço como esse, de fato, é a gente conseguir fazer boas perguntas. Nós não estamos aqui para darmos respostas, até porque acredito que boa parte de nós aqui acredita na hermenêutica e, portanto, a resposta pressupõe um fato. Pressupõe uma situação inconcreta com todas as suas peculiaridades. Aqui me parece muito mais um espaço para construirmos algumas boas perguntas, e nem sempre é fácil pensarmos em boas perguntas, e, para além disso, pensarmos numa grande avenida que devemos percorrer e que nos levará a essas respostas, né, quando eventualmente isso se faça necessário. Muitíssimo, muitíssimo obrigado uma vez mais. É muito bom, antes de qualquer outra coisa, ser teu amigo. Tá?